Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo no Jornal das 18h30. Eu começo com uma informação de utilidade pública, isso porque começou nesta semana o Feirão Limpa Nome. A campanha oferece descontos de até 99% para quem quer quitar as dívidas. Mais de 500 empresas do setor bancário, financeiro, comércio varejista, operadoras de telefonia e securitizadoras participam da 30ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome. O evento, que vai até o fim de novembro, promete descontos nas dívidas de até 99%. Aquelas companhias que participaram do Desenrola Brasil, projeto do governo federal para a renegociação de dívida, também vão disponibilizar o mesmo desconto do programa para pagamento à vista. Pela primeira vez, concessionárias de energia fazem parte da lista de empresas participantes. Assim, vai ser possível pagar contas atrasadas de energia da Enel, que atende consumidores de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, e da Light, concessionária do Rio de Janeiro. Além de disponibilizar em parcelamento em até 72 vezes, outro destaque é: se o pagamento for realizado pela modalidade de Pix, a baixa na Serasa acontece na mesma hora. As ofertas do Feirão Serasa Limpa Nome, com descontos e condições especiais, já podem ser acessadas por meio do site e app oficial da Serasa. Além do feirão online, a Serasa promove edições presenciais do feirão em 5 cidades, começando por Campinas até o dia 4 de novembro. Em seguida, o feirão estará em São Paulo, Salvador, Recife e Rio de Janeiro. E ainda falando de economia, o mercado financeiro projeta inflação menor para este ano. Já a previsão para o produto interno bruto é de crescimento. Os analistas do mercado financeiro, consultados pelo Banco Central, reduziram a estimativa de inflação para 2023. Segundo o relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira, o índice de preços ao consumidor amplo, que mede a inflação oficial do país, deve terminar este ano em 4,63%. Na semana passada, a projeção era de 4,65%. Segundo o Conselho Monetário Nacional, a meta de inflação para este ano é de 3,25%. Como há um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, a meta vai ser cumprida se ficar entre 1,75% e 4,75%. Com isso, o mercado espera que a inflação fique dentro da meta neste ano. Em relação ao ano que vem, os economistas consultados elevaram a projeção de 3,87% para 3,9%. Ainda de acordo com o Boletim Focus, o PIB do Brasil para 2023 deve ter crescimento de 2,89%, um pouco abaixo dos 2,9% da semana anterior. Para 2024, a previsão de crescimento da economia ficou estável, em 1,5%. Especialistas e o próprio governo já trabalham com um crescimento de cerca de 3% do PIB neste ano. Já em relação à taxa básica de juros da economia, a Selic, o mercado financeiro manteve a estimativa para o fim de 2023 em 11,75% ao ano. Para 2024, a projeção subiu de 9% para 9,25% ao ano. E faltando menos de 2 meses para o fim do ano, o governo corre contra o tempo para aprovar as pautas econômicas. As medidas são necessárias para colocar em prática o novo marco fiscal que foi sancionado em agosto pelo governo. Na lista de prioridades do Palácio do Planalto para aprovação ainda neste ano estão a reforma tributária, a taxação das offshores e fundos exclusivos e a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024. Todas essas pautas contribuem para colocar em pé a nova regra fiscal definida. A agenda econômica foi, desde o início da nova gestão, tratada como prioridade para reequilibrar as contas do país. A semana que passou foi decisiva no cumprimento desse objetivo, já que a reforma tributária e o projeto de lei dos offshores andaram no Legislativo. Uma das matérias que permanecia travada na Câmara dos Deputados era o projeto de lei que trata da taxação das offshores e dos fundos exclusivos, aprovado depois de 2 adiamentos. A proposta foi encaminhada ao Senado e a tramitação vai acontecer na Comissão de Assuntos Econômicos.
O relator da reforma tributária, o senador Eduardo Braga, apresentou seu parecer para a matéria da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E a previsão é que o texto seja analisado no colegiado até o dia 8 de novembro. Se aprovada no colegiado, a reforma segue para o plenário do Senado, onde a aprovação depende dos votos favoráveis de 49 dos 81 senadores em 2 turnos de votação. E como a matéria passou por diversas mudanças no Senado, os deputados terão de analisar o texto mais uma vez. A previsão é que o envio para casa aconteça até o dia 10. O parecer da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser votado na próxima semana na Comissão Mista de Orçamento, para que a votação no Congresso seja concluída até o dia 22 de novembro. Assim, a previsão é de que a Lei Orçamentária de 2024 seja apreciada em dezembro. E o Senado discute um projeto de lei que visa garantir aos estudantes da rede pública a merenda escolar durante as férias e também nos fins de semana. A proposta tramita na Comissão de Assuntos Econômicos. A ideia do projeto é combater a situação de insegurança alimentar vivida por 13,7 milhões de crianças no Brasil. Os dados são do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, referentes a 2021, o ano mais recente do levantamento. O financiamento seria por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, recriado em julho pelo governo federal e pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. Fica a cargo do município escolher a maneira de fazer a distribuição do alimento ao estudante, seja por meio do fornecimento de cestas básicas, seja na própria escola, com o incremento de atividades extracurriculares e esportivas. O projeto é uma tentativa de diminuir a desnutrição infantil no Brasil em curto prazo, fornecendo alimentação às crianças que estudam, considerando principalmente a realidade de vários estados brasileiros, nos quais a merenda escolar constitui a principal refeição da criança. E o país tem 252 milhões de chips de celulares ativos. Segundo estimativas das operadoras, 10% desse total já funcionam em telefones alugados, um mercado que cresce cada vez mais no país. Confira. Um levantamento da Liapfone, uma das principais startups de assinatura de celulares, mostrou que 90% dos cerca de 2.000 clientes alugam aparelhos usados, que contam com uma mensalidade mais acessível. Enquanto um modelo novo do iPhone 14 custa em média R$ 7.000 na versão mais simples, no serviço da Liapfone, a mensalidade desse aparelho é de R$ 299. O cliente também pode fazer um upgrade no modelo após 12 meses de assinatura. Os modelos do iPhone 12, 13 e 14 são os mais procurados, 63% para versões com iOS e 37% para Android. Os mais jovens são o carro-chefe desse negócio. A geração Y, os chamados milênios, nascidos entre 1982 e 1994, lidera com 31% de participação no uso dos telefones alugados. São seguidos pela geração Z, nascidos entre 1995 e 2010, com 23%. E veja a seguir. População da África deve dobrar nas próximas décadas e puxar o crescimento mundial. E você vai ver também, o maior cruzeiro do mundo faz testes em alto mar. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco do Jornal das 18h30. Olha só, enquanto o mundo passa por um processo de envelhecimento, o continente africano deve dobrar sua população nas próximas décadas. A África, inclusive, deve ser responsável pelo crescimento da população mundial. A previsão da ONU é de que a África passe dos atuais 1 bilhão e 200 milhões de pessoas para 2 bilhões e meio em 2050, o que significa 25% dos habitantes no mundo. A curva de crescimento populacional do continente será 2 vezes mais rápida que a registrada no sul da Ásia e quase 3 vezes mais do que da América Latina.
Ao mesmo tempo que nos países mais ricos as taxas de natalidade têm caído a cada ano, na África, o nascimento de bebês vem crescendo exponencialmente. Se trata de uma expansão de dimensão sem precedentes, até em comparação com a China. Em 1950, por exemplo, a população do continente correspondia a menos de 10% do total mundial. Em 100 anos, a Ásia terá o seu crescimento populacional multiplicado por 4, enquanto a África terá crescido 10 vezes em número de habitantes. Sem contar que no ano de 2050, a população será majoritariamente jovem, ao contrário do resto do mundo. Ainda segundo a ONU, pelo menos 1/3 de todos os jovens de 15 a 24 anos serão do continente. Na maioria dos países africanos, pelo menos 70% dos moradores têm menos de 30 anos. Atualmente, a idade média na África é de 19, que é a menor entre os continentes. Na Índia, país mais populoso, por exemplo, a média está em 28 anos. Já nos Estados Unidos e na China, 38. Com a alta fecundidade nas regiões oriental, ocidental e central da África, o continente deve ter 1 bilhão e 300 milhões dos 2 bilhões de novos habitantes que vão compor o aumento populacional até 2050, quando o mundo deve ter 10 bilhões de habitantes. Dessa forma, tanto a África Oriental como a Ocidental passarão a ter populações maiores do que da Europa. E esse crescimento populacional do continente africano pode mudar a geopolítica global e ampliar a influência política da região no resto do mundo, que atualmente é quase nula. Por outro lado, haverá um aumento em relação ao desafio de superação da pobreza e da insegurança alimentar, uma vez que a região não está preparada economicamente para essa expansão. E os Estados Unidos estão preocupados com os efeitos da inteligência artificial. O presidente norte-americano Joe Biden assinou um decreto que obriga os desenvolvedores da tecnologia a informarem os resultados dos novos testes. E a justificativa é garantir a segurança econômica e da saúde pública. Vamos ouvir, então, o que ele diz. A ordem executiva trata da segurança e proteção da inteligência artificial. Estou invocando o que é chamado Lei de Proteção de Defesa, que o governo federal usa nos momentos mais urgentes, como a mobilização de uma nação durante um período de guerra. Essa ordem executiva usará a mesma autoridade para fazer com que as empresas provem que seus sistemas mais poderosos são seguros antes de permitir que sejam usados. Biden se baseia em uma lei que remonta à Guerra Fria, que confere ao governo certo poder de coerção sobre as empresas quando a segurança do país está em jogo. O conjunto de normas e princípios revelados pela Casa Branca são destinados a garantir que os Estados Unidos abram caminho na regulamentação da inteligência artificial. Os critérios para os testes de segurança serão estabelecidos em nível federal, de acordo com o governo americano. Em julho, várias gigantes do setor digital, incluindo Microsoft e Google, já haviam se comprometido a submeter seus sistemas de inteligência artificial a testes externos. Mas Biden tem uma margem de manobra limitada. Qualquer regulamentação verdadeiramente vinculativa e ambiciosa sobre inteligência artificial deve passar pelo Congresso. O Legislativo está dividido entre democratas e republicanos, o que torna muito improvável a adoção de uma lei em grande escala. Engenheiros de uma universidade do Canadá estão desenvolvendo uma pele de robô. E ela pode ajudar a cobrir próteses e fazer a interação homem-máquina. De uma estrutura bem macia, o sensor é composto principalmente de borracha de silicone, a mesma usada em efeitos especiais de filmes, que pode ser dobrada e enrugada, como acontece com a pele humana. Se aplicada a uma mão biônica, por exemplo, ela permite sentir melhor o que está pegando. Para responder com destreza e precisão aos estímulos táteis, os pesquisadores da Universidade da Colômbia e do Instituto de Robótica da Honda explicam que o sensor usa campos elétricos fracos parecidos com os das telas de celulares. A pele de um robô ajuda uma pessoa com prótese a segurar um ovo ou um copo de plástico com água sem esmagar ou deixar cair. Eles dizem que o novo sensor é simples de fabricar
inclusive em grandes quantidades, e dimensionamento para cobrir grandes áreas de superfície. Com a capacidade de detectar força na parte interna e externa, o sensor oferece uma combinação importante para o desenvolvimento de robôs voltados para o contato direto com pessoas. Os sensores e o aprendizado de máquina, com avanços de inteligência artificial, estão gerando máquinas mais capazes e realistas. Ainda assim, há muito a ser alcançado na tecnologia. A pele humana tem 100 vezes mais pontos de detecção na ponta do dedo do que a nossa tecnologia, tornando mais fácil acender um fósforo ou costurar. Com mais melhorias em sensores e inteligência artificial, os robôs poderão ficar ainda mais parecidos com os humanos, o suficiente para trabalharem melhor, interagindo e em um mesmo ambiente com as pessoas. E o maior cruzeiro do mundo partiu da Finlândia para fazer testes em alto mar. O objetivo é garantir que a embarcação esteja 100% funcional para a primeira viagem em janeiro de 2024. O navio Eye of the Seas da Royal Caribbean fez seu primeiro teste em águas abertas em junho passado. Segundo a Travel Weekly, os testes no mar são importantes para avaliar os sistemas técnicos e os instrumentos de navegação de um navio. Segundo o conjunto de testes, é uma das fases finais da construção, levando o navio ao seu limite, afirma o portal. 5 vezes maior que o Titanic, o gigante de 250.800 toneladas tem capacidade para quase 10 mil pessoas, até 7.600 passageiros e 2.350 tripulantes. O navio contará com o maior parque aquático marítimo do mundo, com 6 tuboáguas de tamanho recorde, além de 6 piscinas, 9 banheiras de hidromassagem e um simulador de surf e mais de 40 restaurantes, bares e áreas de entretenimento. Uma particularidade é a gigantesca cúpula de cristal que cobre a proa. O Eye of the Seas passa pelos últimos retoques no estaleiro Meia Turk, em um dos principais construtores navais da Europa, em Turku, na Finlândia. Em seu interior, são 28 tipos diferentes de acomodações, com mais categorias para famílias, mais layouts com vista para o mar e mais espaço para viajantes em grupo. A embarcação, que faz parte da frota da Royal Caribbean, promete ser um pico evolutivo da linha de cruzeiros, usando a tecnologia mais recente para construir uma base perfeita. O Eye of the Seas é o primeiro navio da Royal Caribbean Internacional movido a gás natural liquefeito e tecnologia de célula de combustível, como parte do movimento da empresa para um futuro de energia limpa. E amanhã é uma data muito especial, isso porque o missionário R.R. Soares completará 45 anos de televisão, uma obra que alcança bilhões de pessoas no mundo inteiro. E toda essa trajetória estará em uma reportagem especial. Meus amigos, agora dia 3 de novembro eu vou completar 45 anos na televisão. Estou seguindo a Jesus Cristo. Foi essa tecnologia que permitiu ao missionário R.R. Soares realizar o sonho que nasceu em seu coração ainda na infância. Ô Jesus, se o Senhor me der condições, um dia eu vou estar lá. 3 de novembro de 1978. Essa foi a data em que o primeiro programa apresentado pelo missionário R.R. Soares foi ao ar pela TV Tupi. Bom dia, meus amigos do Rio, meus amigos de São Paulo, de Mato Grosso, de Minas, de Goiás, Paraná, de toda essa região abençoada por Deus, onde nosso programa está entrando. Primeira vez foi muito emocionante. Era bem simples, mas ali ia para o Brasil e para o mundo. E se tornou o primeiro pregador de todas as noites no horário nobre da TV brasileira. Pregou o evangelho que cura, que liberta, que transforma vidas. Quando eu estava em Fortaleza, veio uma senhora, seus 80 e tantos anos para 90, seu missionário. Eu estava orando e Jesus me disse que vai dar um canal de televisão para vocês. Até que ele anunciou a RIT. Hoje é um dia histórico. Acho que não terminamos a missão, não. Tem muito mais coisa a fazer em nome de Jesus. Estou seguindo a
a Jesus Cristo. Atrás não volto não. E olha só, você vai poder conferir a reportagem completa amanhã no Jornal das 22. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!